Deixa eu medir a temperatura para ver se eu posso trabalhar. Tudo ok. Bom dia, povo. Então, sem mais delongas, vamos estar apresentando aqui o estudo de caso. Esse senhor Adelmo, com 55 anos de idade aqui, ele tem 1,70 m, 110 kg, 45% de massa gorda, colesterol, triglicérides, pressão 160/90 e uma frequência respiratória de 18 ciclos respiratórios por minuto, né? Foi realizado um teste de esforço nesse sujeito aí, e foi evidenciado que ele chega a 80% de frequência cardíaca máxima, ou seja, em esteiro, o máximo que o coração dele aguenta chegar é esse valor. Então, assim, sabiamente, esse indivíduo, né, sofre de um mal silencioso. E com certeza, se esse sujeito aí fosse, por exemplo, cortar uma grama ou fazer um esforço maior do que 80%, o coração dele não chega a 100%. Mas como é que a gente consegue chegar nisso? Existe uma fórmula, né, bem rudimentar mesmo, que você consegue verificar qual que é o máximo de batimentos cardíacos que esse sujeito consegue chegar. Então, assim, serve tanto para homem quanto para mulher. Ele tem 55 anos de idade e a fórmula é 220 menos a idade. Vamos estar escrevendo aí 220 menos a idade, tá? Vamos estar aí fazendo essa correlação aqui de frequência cardíaca máxima aí. Deixa eu só colocar aí para vocês. Vamos pegar uma pessoa de 220, né? E colocar uma idade aqui fictícia para você ver. Então, assim, vamos pegar um exemplo de vocês mesmo, né? Frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade, vai dar em torno de 200 batimentos por minuto. Então, quer dizer, você com essa idade, o seu coração ele tem uma frequência cardíaca máxima, tá? De 220 menos a idade, que essa fórmula aí é chamada de forma de Tanaka, né? Tô falando de uma pessoa com a tua idade de 20 anos. O teu coração, ele começa a ter algum processo de arritmia ou alterações cardiovasculares, como uma insuficiência cardíaca, perto de 200 batimentos por minuto. Então esse sujeito não poderia chegar e ele possui maior risco de infartar e de ter algumas anormalidades cardíacas relacionadas a essa incapacidade aí, dessa vida que ele tem aí, com esses valores fisiológicos negativos que eles possuem. Agora eu faço uma provocação para vocês aí com relação à idade desse sujeito aí, né? Então, assim, vamos estar colocando aqui esses valores fisiológicos para a idade dele agora, que é de 55 anos de idade. Vamos estar fazendo essa continha aí, observando que é 220 menos a idade. Com certeza, um coração de uma pessoa com mais idade, se você for pegar ele com 55 anos, a sua avó, a sua tataravó aí com 110 anos de idade, você vai ver uma diferença nesse cálculo aí. Com certeza, a pessoa vai estar chegando, né, conforme ela vai avançando na idade por uma condição natural, com valores muito menores, ou seja, que os esforços necessitariam ser menores. Se o cara for um atleta, por exemplo, ele consegue extrapolar valores acima da frequência cardíaca máxima, né, se ele praticar exercício físico. Mas normalmente o indivíduo sedentário ele não consegue. Mas isso eu faço uma provocação para vocês. Se vocês verificarem que esse paciente, assim como todos os pacientes aí, eles têm uma receitinha de bolo. Esse cara é mandado fazer uma caminhada, por exemplo, para fazer esse tipo aí de situação. Ou seja, o médico ele manda muitas vezes fazer o controle da pressão arterial lá no postinho, fazer uma caminhada de 1 hora, uma dietética adequada. Mas a pergunta que eu faço para vocês é quanto de caminhada? Porque se o sujeito não atingir um limite necessário
de frequência cardíaca durante uma caminhada, não está acontecendo absurdamente nada. Então, assim, você vai estar vendo esse cara fazer caminhada e mês a mês no postinho fazer o controle, e depois de 2 ou 3 anos você volta de novo a conferir, esse sujeito está igual. Ou seja, é um candidato para cirurgia cardíaca. Então, realmente é um mal silencioso. As perguntas para vocês agora sobre isso. Então, vimos aí que esses valores são contraditórios, né? Você acaba vendo com que esse paciente ele vai e volta e acaba não mudando nada, né? Então, assim, a grande maioria acha que está errada essa conduta, e realmente está errada essa conduta, porque esse tipo de paciente aí, ele não está trabalhando essa caminhada nos valores adequados, e muito menos esses medicamentos. Eles se preocupam em resolver grande parte do sintoma do paciente e não necessariamente a causa do paciente, a causa da doença nesse tipo de paciente, que está envolvido muitas vezes com algumas condições que vão alterar a resistência vascular periférica e outros fatores hemodinâmicos que veremos agora na aula de hoje. Deixa eu aqui preparar a caneta aqui. Vou ter que falar como é que é regulado a nossa pressão arterial, a frequência cardíaca, né? Como é que é regulado aí a dinâmica dos vasos, né? Então nós estamos falando de um assunto que nós começamos a adentrar sobre uma questão chamada de hemodinâmica. Vou colocar aqui, ó, hemodinâmica. Dinâmica. Que é um assunto que tem a ver com o sistema cardiovascular. Então a palavra de hemodinâmica, depois eu coloco aí mais bonitinho escrito aí, a palavra hemodinâmica, nossa, coração parece que tá coração de bêbado, né, gente? Dá até dor de cabeça quando olha. Acho que é impressão minha, acho que vocês também percebem algo assim. Hemodinâmica é o comportamento da concentração do líquido do sangue. Como que ele age com relação à pressão, como é que ele age com relação aí à força que ele exerce no vaso, a concentração e litragem sanguínea. Isso aí é hemodinâmica. Por quê? Porque se você pegar agora o indivíduo e colocar deitado, a pressão arterial dele vai ser um jeito. Se você colocar ele de pé, a pressão arterial vai ser de um outro jeito. Então a hemodinâmica é uma área que estuda essas coisas aí. Ah, professor, por que quando eu estou deitado ou deitada, eu levanto muito rápido, tenho uma tontura? Porque até o teu corpo conseguir restabelecer as condições hemodinâmicas, ou seja, distribuição de sangue, de deitado para em pé, demora um pouco. E aí o cara não tem oxigênio suficiente. Então por isso tem esse desconforto aí. Então a hemodinâmica é essa área. Então o controle que você tem, a grosso modo, de coração e vasos, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, vasodilatação, vasoconstrição, ela é mediada por 3 coisas básicas aqui que vocês estão vendo aqui. A primeira coisa que você tem lá é no sistema nervoso central. Possivelmente você deve ter visto já também em neuroanatomia, né? O hipotálamo é uma região do cérebro que, além de um monte de coisas que ele faz, ele consegue controlar, através dos seus receptores, a porcentagem de oxigênio que tem aqui passando nele. E a porcentagem também de CO2. Então, se tiver uma porcentagem muito alta de CO2 e muito baixa de oxigênio, o que ele faz? Ele dispara uma informação, né, através de vias autônomas, que é o sistema vegetativo, para o teu coração aumentar a frequência cardíaca. Então ele tem receptores e analisadores de gases dentro dessa área hipotalâmica aqui, né? Por isso que é tão importante. Então ele consegue conversar com o coração através de fibras aferentes e eferentes, né? E mandar informação se bate mais o coração, se aumenta a frequência cardíaca ou diminui. Então ele é uma das inúmeras formas de você conseguir regular o coração, né? Lembrando que o coração também tem o controle dele mesmo, que nós já abordamos em aulas anteriores. Uma outra forma que os acadêmicos estão de parabéns aí, porque colocaram em resposta, é do sistema HPA, né? Hipotálamo, pituitária,
adrenal. Então você também consegue aumentar a frequência cardíaca através da liberação de noradrenalina e adrenalina, né? Pelo aquele sistema de luta ou fuga. Então você tem realmente um controle hormonal no coração. Detalhe, então quer dizer, se você, por exemplo, estiver imaginando, tá? Imaginando que está vindo um bicho querendo te morder, se estiver colocando um valor para avaliação, eu estou ficando desesperado ou desesperada para avaliação, meu coração está com batimento cardíaco alto, minha pressão aumentou, olha cara, isso aí é psicológico. Então através disso você aumentou a sua pressão arterial e sua frequência. Em alguns estados emocionais isso aí pode ser patológico, né? Tecnicamente, algumas pessoas até infartam se ela não tem esse controle aí noradrenérgico e adrenérgico. Então, assim, a influência emocional é muito alta nisso aí. Você vê isso em atletas também, né? Então, você pode alterar esse sistema, não é legal. Um outro sistema que nós temos que controlam a pressão arterial e faz uma comunicação direta com o coração para ele abaixar a frequência ou aumentar, né? Inclusive a pressão arterial, também é possível, são os baroreceptores. O que seria um baroreceptor? Seriam receptores que ficam em artérias, em grandes artérias. Então a principal artéria que você tem baroreceptor é a sua carótida, né, a região do pescoço. Então se você tiver com muita pressão e esse baroreceptor ele presenciar esse aumento abrupto, ele manda informação tanto para o cérebro quanto para o coração, arranjar uma forma de diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então esses baroreceptores são importantes. Irem ao contrário, se ele percebe uma baixa pressão arterial, né, causada de repente por uma condição aí de envenenamento, uma condição de perda de sangue, ele faz com que aumente também a frequência cardíaca para compensar essa diminuição de pressão. Então o baroreceptor ele fica na aorta e na carótida, principalmente. Por aqui, por curiosidade, tá? A aorta, bem perto da curva da aorta, e na carótida. Carótida. Então tem aqueles negócios que o pessoal do judô ou do jiu-jitsu, eles fazem os golpes de mata-leão, ele aperta bem o baroreceptor, né? Quando você tem esse suprimento sanguíneo cortado, ele diminui, ele apaga o cara. Então isso é uma das coisas aí que você vê, você consegue presenciar, né? Então estão 3 formas que eu apresentei para vocês aí de hemodinâmica, de controle do coração, tá, gente? Dá uma olhadinha nisso, é bem fisiologia, mas não custa fazer um resumo agora para a fisiologia do exercício, né? Que já está aplicada já ao paciente. Vamos falar aí sobre resistência vascular periférica, né? Eu tinha iniciado uma discussão com vocês, deixa eu tomar um cafezinho aqui, senão vai esfriar, aí eu vou ficar sem café. Pronto, cafeína agora, vou ficar à noite ligadão, vou para rave. Resistência vascular periférica, eu tinha associado com vocês da obesidade, né, de alguns fatores que fazem com que ocorra uma alteração da resistência vascular periférica. Mas vamos tentar entender, né, como se diz, o que seria a definição de uma resistência vascular periférica. Primeiramente, né, você tem resistência vascular periférica? Nós precisamos ter resistência vascular periférica? Então eu vou fazer um desenho aqui que você vai conseguir entender essa lógica aqui. Eu vou estar desenhando agora uma garrafa. Se você não entendeu, eu mostro a garrafa aqui. É horrível, olha, ficou horrível isso aqui. Uma garrafa, mas eu vou desenhar um líquido aqui na garrafa. E toda a vida você vai perceber que de qualquer jeito que você colocar essa garrafa, por mais estranho que isso aqui seja, esse desenho, mas está representando uma garrafa, o líquido sempre vai ficar aqui embaixo. Se você pegar essa garrafa agora e alterar a posição dela em relação aqui ao chão, né, ou onde você está colocando essa garrafa, o líquido sempre ele tende a ficar na parte de baixo. Daí eu acho que não tem muito segredo, né? Você tem aí essa lógica
que é explicado aqui pela física. Por isso que é chamado de hemodinâmica. Bom, agora se você pensar agora no ser humano, né? Se você pensar agora no ser humano, eu vou fazer um desenho muito difícil de ser humano aqui, gente. Vocês vão ficar agora pasmos aí com a habilidade de desenho aqui, né? Se você pensar agora no ser humano, idade mental 6 anos, né? Mas deixa quieto. O ser humano está aqui. Como é que será que a natureza fez para conseguir distribuir essa porcentagem de líquido que seria o sangue? Porque se fosse depender da gravidade, o infeliz aqui teria o sangue só do lado de baixo. Mas ele não pode ter isso aí. O sangue dele está distribuído em porções. Então quer dizer, para o sangue não ficar somente represado para o lado de baixo, senão você ia ficar em pé, o teu pé ficar gigante. Você ia deitar, a parte das tuas costas ia ficar cheia de sangue, ia ficar estranho, né? Então quer dizer que você tem um sistema que regula. Esse sistema ele é regulado por 2 grandes artérias que você tem aqui na região ilíaca femoral, né? Se você perceber da anatomia, a aorta abdominal, quando ela chega nas suas 2 pernas, ela se divide em ramos femorais. Então você tem a artéria femoral do lado direito e a artéria femoral do lado esquerdo, né? Fica bem no meio da sua virilha, tá? Na parte interna da sua virilha. Perigosíssimo se você machucar essa área, tá, gente? Essa artéria femoral aí é bem grossa, então você perde muito sangue. O que acontece? Se você está vivo, essa artéria aqui embaixo, ela fica recebendo uma informação, deixa eu mudar a cor dessa caneta, do teu sistema nervoso central. Ela recebe, lembrando que a artéria é um músculo liso, né, do sistema nervoso. E ela fica mandando recebendo uma informação. Para quê? Para ela ter um mecanismo chamado de vasoconstricção. Ou seja, se ela é dessa largura, ela passa a ser mais estreita. Então, toda hora fica sendo enviado para essa artéria aí uma informação para ela sofrer uma vasoconstrição. Vasoconstricção. Então, naturalmente, o cara não está com obesidade, não está acima do peso, não está nada. Naturalmente, né, o membro inferior seu, tanto direito como esquerdo, ele já está recebendo menos suprimento sanguíneo nas pernas. Por quê? Para compensar a gravidade. Porque o sangue tende a cair para o lado de baixo. Então a natureza foi muito esperta. Por quê? Porque assim o teu coração não vai ficar louco de mandar muita força durante a sístole para chegar no membro inferior, né? Isso aí ia estourar lá embaixo tudo, porque o sangue ia chegar com muita violência. Porque se você mora no apartamento, se você jogar água, ela não vai subir, ela vai descer, né? Se jogar pela janela uma água. Então o que acontece? Se o coração ele contrai, o sangue já tende a cair para baixo, ele tem que ter um mecanismo regulatório. Então o nome disso aqui, nós colocamos como resistência vascular periférica. O que acontece? Somado a esse fator, a resistência vascular periférica pode estar sendo prejudicada por algumas coisas, por exemplo. Ela pode estar sendo prejudicada por gordura. Por gordura. Tanto gordura que está em volta do tecido muscular, como gordura que está dentro aí das artérias, né? Então, assim, você tem um prejuízo muito grande no sentido de resistência vascular periférica. Ela já ocorre no teu corpo, mas ela é prejudicada ainda mais se o indivíduo é cometido por essas doenças, né? Colesterol alto, triglicérides, excesso de gordura visceral e aí vai. Então isso seria a resistência vascular periférica. Você já tem uma resistência causada por uma vasoconstricção proposital, né, para conseguir regular a pressão na sua perna, e aí somado a fatores negativos, você pode piorar a situação. Então o paciente, ele passa a ter uma pressão mais alta se ele colaborar, né? Na área científica a gente chama corroborar, que é diferente de colaborar. Corroborar significa somar. Se você soma com condições de qualidade de vida e saúde.
né? Obesidade, alimentação ruim, falta de exercício e aí vai. Então o cara piora principalmente, né, a parte de circulação de membro inferior, porque já tem a vasoconstrição. Então você vê aí os caras tendo problemas de varizes, né, tendo problemas aí de trombose venosa, geralmente em membro inferior, você vê amputação provocada por diabetes, e aí vai. Então você tem aí a resistência vascular periférica. Primeiro fator aí que a gente aborda hoje na aula, que é importante para vocês tomarem conhecimento. Tocamos aí. Pressão hidrostática. Vamos tentar definir. Então nós falamos agora da resistência vascular periférica e agora nós vamos estar falando da pressão hidrostática. Olha só. O índice de infarto é muito maior e o índice de pressão arterial, de hipertensão arterial, é muito maior no inverno do que no verão. Isso tem a ver com a pressão hidrostática. Então, olha só, você tem aqui um vaso. Se esse vaso aqui, que está aqui, ele sofre uma vasoconstricção, ou seja, ele diminui o calibre, com certeza, se ele tem a mesma quantidade de sangue aqui dentro, ele vai aumentar a pressão arterial. E aí você sabe que a temperatura, ela provoca vasoconstricção. Temperatura. Temperatura. Se você está mais frio, você diminui o calibre dos seus vasos periféricos, os vasos que estão mais na periferia. E aí, consequentemente, a pressão ela altera como um todo. Então quer dizer que o líquido, na verdade o líquido, vou pôr aqui o líquido, ele responde ao diâmetro do vaso. Diâmetro do vaso. Se você está, por exemplo, na sua casa, está aguando a sua plantinha, está aguando as margaridas lá, por exemplo, e lá quase 10 metros de distância tem o teu pé de couve, você precisa aguar ele. Aí o que você faz? Vai diminuir o buraco da mangueira. Você diminuiu o buraco da mangueira, você diminuiu o diâmetro. E aí quer dizer que a pressão vai chegar mais longe. A água vai conseguir chegar mais longe. Então isso aí é chamado de pressão hidrostática. É uma correlação entre líquido que está dentro dessa mangueira e diâmetro. Isso é uma pressão hidrostática. Então esse é um fator hemodinâmico que pode alterar todo o comportamento cardíaco e vascular do paciente. Isso aí a gente dá um nome de pressão hidrostática. Bem tranquila essa parte aí, só definição, porque na verdade, se você perceber, são todos esses fatores que às vezes somados pode dar alteração no paciente, né? Se você fizer um exercício físico, o paciente ele é hipertenso, mas no inverno o comportamento de pressão arterial é outra coisa. No verão, capaz que a pressão arterial fica baixa. Então você tem esse comportamento também e tem que ficar esperto. A segunda coisa é a pressão coloidosmótica que nós vamos estar vendo agora. Nós já falamos sobre esse e vamos falar sobre a palavra coloidosmótica. O que é coloidosmótica? Vou primeiro mostrar para vocês aqui um desenho para vocês conseguirem entender. A gente faz essas correlações aqui. Vou pegar aqui um copo, né? Vou melhor que copo não. Vou pegar aqui uma panela, melhor ainda aqui, uma panela aqui, olha só. Né? Uma panela. Vou desenhar outra panela aqui também, para não precisar ficar desenhando várias panelas aí de uma vez, tá? Era para desenhar uma panela simétrica, mas tá com dissimetria o professor aqui. Eu vou estar fazendo aqui uma sopa, tá? Agora é frio, é época de sopa agora. Então aqui tem uma sopa aqui, ó, sopa. Eu queria que você entendesse que essa sopa aí seria o seu sangue, tá? A concentração do seu sangue. Essa sopa aqui, ela não ficou muito legal, não. Eu comecei a fazer essa sopa, ela ficou muito grossa. Ela tá parecendo um purê de batata. Então quer dizer que eu posso estar fazendo para deixar ela mais rala, para ser sopa? Eu posso estar adicionando um solvente, né, nessa sopa aqui. Então daqui a sopa. E aí ela fica aqui assim, ó, fica a sopa aqui, ó. Aqui, ó, sopa. Sopa. Aqui. Ficou uma sopa mais aguada, né? Então quer dizer,
Se o teu sangue está muito concentrado, ele está grosso. Se o teu sangue ele está mais ralo, né, ele está mais fino. Aí vem aqueles nomes assim, tem que tomar tal remédio para afinar o sangue. Isso aí tem a ver com pressão coloidosmótica. Então vamos transformar todo esse desenho aqui, que é meio bobinho, e manter um calibre de artéria aqui. Então se você tem agora essa condição, essas pintinhas aqui são as hemácias, são os leucócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas aqui, ó, tá? E agora você pega esse mesmo vaso e coloca aqui, bem do lado dessa concentração aqui, olha só, vou pôr aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Cada pintinha dessa aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, representado por uma célula sanguínea ou um elemento figurado, que pode ser uma plaqueta, corresponde aqui à parte sólida do sangue, tá? Pergunta: qual que é a pressão é maior? A ou B? Vamos ver se está prestando atenção aí. Em que momento você tem a maior pressão arterial, maior pressão vascular? Em A ou em B? Imaginando você tomando uma vitamina. Você pegou um canudinho, pegou uma vitamina grossa, jogou aveia, banana, abacate, um monte de coisa, proteína. A outra está tomando um refresco aí, um suco de limão. Qual que é a pressão mais forte será, hein? O A ou o B? Se você aumentar em demasia, né, a quantidade de células, ó, células do teu sangue, o teu sangue tem muita água, você sabe disso. E célula é parte sólida. Se você aumentar a quantidade de plaqueta, que tem a ver com a coagulação, ó, plaqueta, o teu sangue vai ficar mais grosso. Então, quer dizer, isso aí é pressão coloidosmótica. Ah, professor, isso aqui não acontece de jeito nenhum. Tá bom. Se você tiver uma infecção, você está aí com uma gripe, se você está, por exemplo, com uma infecção de garganta, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de glóbulo branco? Vai aumentar. Vai ter que ir para algum lugar esses anticorpos aí. Se você tiver com alguma alteração de plaqueta, ela começar a aumentar de modo anormal, o estresse faz isso também, né? Vai ficar mais grosso o sangue. Então quer dizer, se você aumentar a quantidade sólida do sangue, sólida, com relação ao plasma, que é a parte líquida, só pelo sangue você aumentou a pressão arterial. Olha, gente, e de forma absurda. Eu vou chamar agora isso aqui, até porque vocês são da área da físio, né? E ela está muito junto com a área esportiva. Tem um hormônio que o pessoal do ciclismo, maratonista toma, chama EPO. EPO. EPO significa eritropoietina. EPO, é a sigla aqui. Isso aí é uma bomba, na verdade, né? Isso aí é um esteroide anabolizante, mas não para o músculo, para o sangue. E o EPO, ele estimula o rim, né, e alguns órgãos do teu sangue a aumentar a quantidade de hemoglobina. Hemoglobina. Isso aí é anabolizante, viu, gente? Isso aqui é proibido por lei. Só pode em condições aí de anemia absurda, né? Então o EPO mata muito atleta. O que acontece? O atleta vai ser beneficiado porque ele vai ter mais hemoglobina e vai transportar oxigênio. Mas se ele tomar essa bomba, ele está ferrado. Por quê? Porque o sangue dele, que devia ser meio que ralo, não pode ser tão espesso, o sangue do cara vai virar uma vitamina grossa, vai virar um purê de batata. E aí você fica imaginando a pressão do cara trabalhar 21 por 18, né, 19 por 17. Então o cara já está fazendo uma sentença de morte, né? Fora o rim também, que acaba parando. Então isso é a pressão coloidosmótica. É a pressão que tem a ver com a quantidade de parte sólida do sangue. Então se você mexer na parte celular, você vai aumentar a pressão do indivíduo. Só por uma observação, a plaqueta
serve para coagular, né? Você tem um corte no dedo, aí a plaqueta junto com o fibrinogênio faz com que forma um coágulo e ele entope aquela região onde tem um cortinho. Mas a plaqueta ela aumenta quando você está em estresse. Então por isso que o estresse também, né, mexe com o teu sangue fica mais grosso. Sabiamente, né, o pessoal que trabalha com a terapia, os médicos, por exemplo, quando receitam um medicamento, dão um remedinho chamado de AS, só por curiosidade, tá? Que é ácido acetil salicílico, que ele afina o sangue. Ele deixa o sangue mais ralo, o AS, né? Igualmente o vinho. Gente, hoje é sexta-feira. O vinho também faz isso aqui, né? Só por curiosidade, boa parte do ácido acetil salicílico ele é retirado aí do vinho, tá? Só por curiosidade só. Ele também tem propriedade. Ó, professor, vou tomar uma garrafa. Não. Aí dá você pra vai... substituir, professor? Hã? Dá pra substituir? Sim. Uma taça de vinho, se você não tiver problema de fígado, não tem problema. Existe um estudo lá no hospital, na Escola Paulista de Medicina, né? Vai dar fila agora. Que o pessoal toma um cálice de vinho lá, todo dia de manhã. Pessoal aí que tem hipertensão. E aí, isso aí tem dois efeitos. Tem o efeito do revesterol, que é uma substância que deixa o vaso mais forte e consegue desentupir as placas de gordura, e tem um efeito de afinar o sangue. Então esse estudo existe mesmo, não é coisa de pinguço não, gente. Não é defesa não. Só que é um cálice, né? Não é uma garrafa, né? Então, só por curiosidade aí. Então, meus amigos, vou estar desenhando brevemente aqui o coração, e aí eu vou estar tentando explicar para vocês como é que esse órgão aí ele pode ser prejudicado, né, concomitantemente com a circulação. Então, uma questão que nós temos que ficar aí e observar é a questão da perfusão, que é a capacidade do teu corpo conseguir levar sangue até os membros inferiores, por exemplo, até os membros superiores. Então, assim, não basta circular sangue, mas que esse sangue tenha uma perfusão, que ele consiga levar o oxigênio trocado, o oxigênio muitas vezes que é rico em O2, né, e conseguir retirar aí o CO2 dos tecidos, que é resultante aí de processos metabólicos. Então, quando a perfusão é prejudicada, muitas vezes encontramos doenças, até amputação aí, né, de áreas, por exemplo, que não recebam esse tipo de situação. E boa parte ocorre também modificações no ventrículo esquerdo do coração, como uma dilatação ventricular, né, do ventrículo. Então isso aí, essa dilatação ventricular é provocado porque você tem todos esses fatores que contribuem desde o estreitamento arterial, desde modificações de resistência vascular periférica, e essa dilatação ela passa a ser negativa, né, de certo ponto. E com isso você percebe algumas alterações fisiológicas, por exemplo, aumento da frequência cardíaca e até uma situação, como eu estou escrevendo aí, chamado de extrasístole, porque o coração ele não tem força, né, principalmente extrasístole, uma observação, durante o exercício físico. Eu falo exercício físico de um modo geral, mas poderia cortar grama, por exemplo, serrar uma madeira, o indivíduo colher, por exemplo, algumas madeiras no bosque, algum serviço de pedreiro em casa que esteja fazendo, o coração ele bate 2 vezes, ele faz 2 sístole para tentar compensar essa deficiência e essa alteração de perfusão. Então são algumas modificações no sistema cardiovascular, principalmente no que tange na situação de eletrocardiograma, e faz com que esse paciente tenha valores fisiológicos alterados e sintomatologia compatível aí com essa dificuldade do sangue aí conseguir circular no corpo, porque não somente o corpo está sendo prejudicado, mas os órgãos que fazem a leitura dessa concentração, eles estão prejudicados, né? Eles estão lendo alterações anormais e valores de oxigênio anormais. Então, assim, esse indivíduo não irá melhorar de certa forma, né? E realmente é verdade
pelas condições de hábitos de vida saudável dele, desde o que tange a alimentação e agora, no caso, a questão de caminhada, pois esses indivíduos realmente, quando são indicados a caminhada, vocês vão estar vendo agora que isso é muito sério, eles não melhoram, eles simplesmente tampam o sol com a peneira. Por quê? Se ele caminhar durante 1 hora naquele valor baixo, por exemplo, se você vai caminhar, qual que é o seu valor cardíaco? 110, 120? Não sei, é particular de cada indivíduo. Você deve ter um efeito cardioprotetor numa determinada faixa de treino, ou seja, aqueles caras compram, por exemplo, um frequencímetro para treinar dentro de uma faixa mínima e uma faixa máxima de treinamento. Então, brevemente, não é o nosso objetivo, mas existem faixas que o indivíduo irá caminhar para queimar gordura, outros para queimar carboidrato, se ele tiver diabetes. Então, se ele subir as faixas de treinamento, você altera o alvo. E ele não está somente caminhando, ele não está fazendo nada, na verdade. Ele só está movimentando a junta, né? Movimento articular, mas alterando os valores glicêmicos, alterando os valores correlacionados, por exemplo, a colesterol e triglicérides, não está acontecendo nada, de fato. Então, respondendo a pergunta de vocês, como é que se faz esse tipo de cálculo para que ele caminhe dentro de um valor que realmente queima colesterol e triglicérides? Então, vocês percebam aí que você colocando uma forma de 220 menos a idade, um valor para você queimar a gordura, que é o alvo, porque o paciente ele está acima do peso, você tem que trabalhar no fator de frequência cardíaca máxima, lembrando que dele só chega a 80%, né, por cento. Ele não consegue chegar a 100% porque ele já tem alterações já. Então a fórmula é essa, de 55 a 65. Você tem a frequência cardíaca de repouso dele e subtrai de 200, né, que é a frequência cardíaca máxima. O ideal aqui no caso desse indivíduo aí, né, por exemplo, é você saber a máxima através de um teste de esforço. Nós não estamos fazendo um teste de esforço aqui. Então eu peguei nada mais, nada menos que a sua idade, torcendo que você consiga chegar a 200 se você tiver. Então aqui nós temos uns valores aí, deixa eu estar esperando vocês entregarem aí os valores, calma aí, vamos ver, vocês vão estar calculando aí quanto que é esse 130 vezes 55 dividido por 100. Aqui vai dar um valor, isso, 71, é isso? E agora vamos aqui para um outro valor, que é o segundo valor de treino, 130 dividido por 65, vezes 65 dividido por 100, quanto que é esse valor? Bom, então nós temos aqui uma frequência cardíaca agora, né? Então, para 55, você vai pegar e vai somar a frequência cardíaca de repouso, vai dar 141 batimentos. Então, se ele não chegar a 141 batimentos, não está acontecendo nada durante o exercício físico. E para o segundo valor, que nós temos aqui, vai dar aproximadamente, conta aí, gente, qual é o valor que nós temos aqui? 154 batimentos. Então, o máximo que ele poderá chegar nesse caso, né? Você tem aqui um valor de 141, ou seja, se ele não chegar a 141, não está acontecendo absurdamente nada. E se ele trabalhar entre esses dois valores, ele está queimando gordura. Se ele passar de 154, ele começa a queimar outro substrato energético. Isso aí é porque você aprendeu nada mais e nada menos que o ciclo de Krebs. Se você lembrar lá, você tem a beta-oxidação. E essa beta-oxidação só ocorre numa faixa de treino cardíaca. A pergunta que eu devolvo para vocês, será que as unidades básicas, por exemplo, está acontecendo isso de fato?
Será que esses exercícios são feitos de forma correta? Então aí você tem essa questão para refletir acerca daquele paciente. Vemos então que não somente o exercício, é necessário que a pessoa tenha uma alimentação correta, e vocês acabam vendo que não adianta o cara só trocar a alimentação, tirar alimentos gordurosos e colocar carboidrato. Tem a parte psicológica também. Eu vou deixar um filme para vocês que acabam evidenciando essa questão da alimentação. Essa questão da alimentação é importante porque o carboidrato ele é transformado em gordura visceral. Deixo o filme aqui para vocês aí num link. E um outro fator é a parte psicológica desse paciente, que pode estar liberando adrenalina e noradrenalina e alterando os valores cardiovasculares também. Então são várias coisas que estão correlacionadas a esse histórico deste paciente. Esse é o filme Magic Pill, é um filme interessante para vocês assistirem na Netflix. Então, meu povo, o Sr. Adelmo poderá realmente ficar 30 anos tomando esse remédio e realmente infartar, porque são várias situações que estão envolvidas nesse caso aí. Muitas vezes o uso do medicamento ele fica voltado à questão do sintoma clínico, que é o aumento de pressão arterial. Se você tem uma falta de irrigação periférica, uma dificuldade de perfusão, o sistema acaba corrigindo por essas vias que vocês perceberam, vias hipotalâmicas, né, baroreceptores, e aí isso vai fazer com que aumente aí a pressão arterial do cara. Mas isso aí é um reflexo do sintoma, e o medicamento ele vai lá, ele altera a forma de mensuração desses valores e tampa aí o sol com a peneira, né? Então muitas vezes a causa, e para você corrigir de forma adequada essa questão, até porque isso é muito evidenciado em congressos de cardiologia, por exemplo, e que alguns casos como exercício físico, alimentação, né, são fatores para a parte, né, de cardiovascular preponderantes para a recuperação desse tipo de paciente. Educação em saúde é uma coisa fantástica nesse caso aí. Então realmente você acaba vendo que ele passa anos e anos indo e vindo, né, no postinho, e permanece do mesmo jeito, só vai aumentando aí a classe medicamentosa. Mas existem algumas formas de vocês também fazerem alguns registros e acompanhamento desse tipo de pessoas em ambientes hospitalares. Deixa eu passar para vocês. Um modo de você conseguir fazer uma avaliação deste paciente em ambiente hospitalar e em ambiente de unidade básica de saúde é o duplo produto, porque ele é uma estimativa entre a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca, porque muitas vezes a pressão arterial pode estar alterada e a frequência cardíaca não, e idem ao contrário, ou seja, esses mecanismos eles são compensatórios, né? Ora uma pressão é baixa, você aumenta aí a frequência cardíaca. Então foi feita uma fórmula para vocês conseguirem, e muitas vezes é solicitada essa fórmula aí. Então no caso aqui no exemplo, a Dona Maria tinha 160 por 90. Então vocês vão estar vendo aí que esses valores podem estar, são diferentes aí de que simplesmente um valor de pressão arterial ou frequência cardíaca junto, porque o duplo produto, na verdade, é o produto da pressão arterial sistêmica, né, pressão arterial sistólica, aliás, com a frequência cardíaca. Então, nesse caso aí, tem alguns valores que podem ser muitas vezes comparados com tabelas que já são dadas, já existem dentro da faixa etária e de acordo com o tipo de morbidade que esse paciente aí tem. Então, você tem aí agora, no caso de um duplo produto, 19.200, que você muitas vezes pode estar comparando com tabelas aí existentes, né? Essa tabela aí é um valor que não tem necessariamente uma correlação com a Dona Maria, né, que eu coloquei aí para vocês. Mas existem tabelas de referências que são para você comparar, né? Aí, por exemplo, de uma doença arterial coronariana, não é da Dona Maria essa tabela, tá, gente? Existem valores para cada tipo de paciente que você encontra na literatura. Então você compara esses valores e verifica em qual grau de doença este paciente se encontra. Por isso que é importante você ter aí valores como o duplo produto na hora de avaliação de paciente.
Uma outra fórmula muito comum, né? Uma outra variável fisiológica que vocês calculam em ambiente clínico é a PAN, né? Pressão arterial média, né? Por exemplo, em um edema cerebral, que seria esse caso que está aqui, você tem que estabilizar a PAN em 100 milímetros de mercúrio. Mas o que seria essa PAN? Seria uma pressão considerando valores sistólicos e diastólicos, que você faz assim. Você tem aqui esse paciente, né, com AVE hemorrágico e com uma certa saturação. Você não pode, devido à condição clínica dela, ultrapassar uma PAN, que seria um valor de limite também para cálculo fisiológico. Talvez um ambiente em neuro, né, pós-cirúrgico em neuro, em leito hospitalar ou em UTI, você deveria calcular a PAN aí, hora em hora, por exemplo, por solicitação da equipe médica. Então a PAN é muito fácil, basta você colocar na fórmula. Você tem a pressão sistólica mais o produto da pressão diastólica vezes 2, dividido por 3. Simplesmente um cálculo matemático, na qual vocês têm um valor de PAN, né? Aí no caso de 70 a 105 são considerados valores normais. Mas vamos estar calculando aí para esta paciente, jogando aqui na fórmula como é que ficaria aí esses valores aí fisiológicos. Então, jogando a divisão, você tem uma PAN de 107, que esse valor está acima do que foi recomendado para você, que era de 100. Então você tem aí 7 pontos para conseguir abaixar, através aí possivelmente de uma interação medicamentosa nesse caso. Por isso que é necessário você, enfermeiro, saber aí calcular a PAN. E não necessariamente somente a PAN, mas como duplo produto e outras variáveis fisiológicas são necessários para o entendimento desse tipo de patologia aí e a conduta correta da enfermagem. Gente, grande abraço e obrigado aí a todos.